Vamos para a questão subsequente, cujo enunciado é o seguinte: considerando as disposições do Código Tributário Nacional a respeito de legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração, julgue o item subsequente. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são normas complementares consuetudinárias de direito tributário. Quando vocês ouvirem essa expressão consuetudinária, é justamente que são normas costumeiras, vem dos costumes. Então, quando você fala prática reiterada, quando a prática se torna reiterada, ela se torna um costume. As pessoas passam a agir tendo consciência de que aquilo deve ser daquela forma mesmo, passa a valer como regra. Então, passa a integrar a legislação tributária. É bom que a gente lembre que o artigo 100 do Código Tributário Nacional diz quais são as normas complementares. Lá no inciso 3º aparecem as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Muito bem. Assim, na hipótese de a norma ser considerada ilegal, que norma? A prática reiterada, que a gente não viu aqui que o enunciado fala que são normas complementares, são. Assim, na hipótese dessa prática ser considerada ilegal, não é possível caracterizar como infracional a conduta do contribuinte que observa tal norma, em razão do princípio da proteção, da confiança e da boa-fé objetiva. Realmente, aqui a questão foi doutrinária, mas tem um fundo na lei, né? Ela tem como pano de fundo a lei. Porque esse mesmo artigo 100, que cita quais são as normas complementares e entre elas coloca no inciso 3º as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, ele tem um parágrafo dizendo que é a observância das normas previstas nesse artigo, ou seja, inclusive das práticas, ela tem o condão de livrar o sujeito do pagamento de quaisquer acréscimos, de juros, de correção monetária, de multa, e aí o mais importante é a questão referente à multa. O contribuinte que pagou seguindo aquele costume que é adotado na repartição, se você disser aquilo ali é ilegal, ele não pode ser multado. Cuidado, podem cobrar até o tributo dele. Vejam que lá não se diz que se livra do tributo, se livra do crédito tributário relativo a tributo. Mas como você não pode ser multado, sequer pode ser colocado acréscimo naquilo dali, você percebe que a própria lei não trata aquilo ali como infração. Isso tem como base o quê? Qual é a base? Qual é o princípio que está por trás disso? Ou quais são os princípios? Justamente esse, proteção da confiança e da boa-fé objetiva. Porque se a prática é reiteradamente adotada pela própria autoridade administrativa, claro que os particulares que se relacionam com o poder público vão considerar que aquilo dali é o correto. Essas pessoas vão ter uma confiança no poder público. Então, proteção, essa confiança tem que ser protegida. Seria uma sacanagem, uma traição à confiança se o poder público multasse alguém porque seguia uma coisa que o próprio poder público reiteradamente considerava correta. Ok? Agora, claro, se tiver tributo que não foi pago, cobra o tributo, mas não pune, não multa, não coloca outros acréscimos como juros e correção monetária. Também se fala da boa-fé objetiva, objetivamente você percebe que quem está seguindo aquilo está de boa-fé, não está de má-fé, está seguindo uma prática reiterada da administração pública, não está buscando algo antisonômico, porque naquilo ali, se a prática é reiterada, a administração tem seguido aquilo ali para todo mundo. A administração, claro, não tem que insistir no erro, não precisa ter compromisso com o erro. Se percebe que aquela prática é ilegal, deixa de adotá-la, mas não pode punir quem vinha adotando tal prática. Então essa assertiva, ela é correta, né? Marquem-na como correta.